Bora lá para uma das aulas mais importantes desse módulo. Então, para tudo que estiver fazendo aí em paralelo e foca a atenção aqui agora. Acoplamento de polias é uma matéria que pode cair em concurso, vestibular, qualquer coisa que tu for fazer daqui para frente, pode ter essa matéria. Seguinte, quando a gente fala de acoplamento de polias, vamos ter uma ideia geral. Por exemplo, quando a gente tem motor lá do carro, caminhão, ele tem uma frequência de rotação fixa. Só que as máquinas que esse motor aciona, né, para poder fazer girar, elas quase sempre elas têm sistemas girantes, né, que precisam de diferentes frequências de rotação. Só que essas frequências elas são fornecidas por um único motor, que vai ter uma frequência fixa, como eu já falei. Por isso, o eixo desse motor ele é acoplado a polias de diferentes tamanhos por meio de correias ou engrenagens, tá? E aí, duas polias elas podem ser acopladas das seguintes formas. Ou a gente pode acoplar, segundo essas duas primeiras imagens, que é o acoplamento por correia, ou seja, primeiro, a polia é isso que está aqui, essa coisa que está aqui, que é uma peça de metal, né, normalmente, cheia de dentezinho, que ela fica girando quando uma outra peça está girando e faz ela girar junto. E aí pode estar acoplado por correia, onde correia é igual de bicicleta, lá, é uma peça que vai ligar ela aqui, vai estar rotacionando nela, e é igual aqui da bicicleta, ó, a correia é isso daqui que está aqui. Ou então, elas podem ser acopladas, que a gente vai ter o acoplamento por mesmo eixo, que é quando as duas estão no mesmo eixo de rotação aqui, ó. Tem aqui um eixo de rotação e as duas polias elas estão ligadas aqui no mesmo eixo. Aqui tá os dentes dela, ó. Beleza? E aí então a gente vai ver que de acordo com o jeito que você acoplar essas polias, você vai ter diferentes grandezas que vão ser alteradas. Ou vai alterar a frequência ou vai alterar a velocidade angular. E aí vamos analisar o primeiro caso aqui. O primeiro caso é o caso da bicicleta, é um caso muito tranquilo, que eu quero que você lembre o quê? A bicicleta, essa parte de trás, ela anda mais devagar ou mais rápido que a parte da frente? Não, tá todo mundo andando junto, né? Por quê? Porque a gente vai admitir que a correia ou a corrente, no caso da bicicleta, elas sejam inextensíveis. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que todos os seus pontos eles vão ter a mesma velocidade escalar. É só tu lembrar que por exemplo, a roda não está ligada uma roda na outra, mas é como se estivessem ligados e por isso uma roda não vai andar mais que a outra. Elas vão ter a mesma velocidade escalar. E aqui é a mesma coisa. Uma polia vai ter a mesma velocidade escalar da outra polia, porque a gente vai admitir que não está havendo escorregamento, ou seja, os pontos periféricos de cada polia, eles têm a mesma velocidade escalar, que é exatamente igual à velocidade escalar da correia. Logo, dessa forma, a gente tem que VA é igual a VB, ou seja, a velocidade escalar da correia da polia A é igual à velocidade escalar da polia B. Só que velocidade V é ômega vezes R. Ou seja, a gente tem que ômega A vezes RA é igual a ômega B vezes RB. E o que acontece? Quando a gente liga as polias pela correia, que elas vão ter o acoplamento por correia, eles vão ter diferentes ômega, porque ômega A vezes RA tem que ser igual a ômega B vezes RB. Quando a gente tem um raio que ele é maior do que, por exemplo, se o raio B for maior que o raio A, para esse produto ser constante, essas grandezas a gente diz que são inversamente proporcionais. Quer dizer que o ômega B tem que diminuir. Então, ômega B, nesse caso, é menor do que a ômega A. Então, a gente consegue alterar a frequência angular desse jeito. Por quê? Justamente porque o RB é maior do que o RA. E aí, o que é mais importante? Mais importante para a gente é saber que VA é igual a VB na engrenagem aí, quando eles estão acoplados por correia. Ok? O resto a gente consegue fazer a análise aí na questão. O segundo caso é quando eles estão acoplados pelo mesmo eixo. E aí, o que acontece nesse caso? Se a gente olhar aí o desenho aqui, a gente tem um ponto A e um ponto B. Se o ponto A andou um ângulo φ, o ponto B, como eles estão no mesmo eixo, vai ter que ter andado o mesmo ângulo φ. Logo, se eles andam ângulos iguais em intervalos de tempos iguais, o que isso quer dizer? Que a velocidade angular ômega A é igual a ômega B. Então esse aí é o bizu desse tipo de acoplamento. O que a gente sabe? A gente sabe que ômega é V sobre R, ou seja, VA sobre RA é igual a VB sobre RB.
E aí, nesse caso, a gente tem grandezas diretamente proporcionais. Se o RB é maior do que o RA, o VB é maior do que o VA. Então, VB vai ser maior do que o VA, justamente porque o RB é maior do que o RA. E aí, nesse caso, a gente consegue alterar a velocidade do ponto periférico ali. A gente consegue alterar mais qual velocidade? A velocidade escalar. E aí a gente vai ter diversos tipos de questão que vai ter os acoplamentos pode ser misto, né? Pode misturar os dois ou vai ter só um dos tipos. E isso aí a gente vai ver nas aulas a partir de agora. A gente vai entender como que a gente aplica esses conceitos e como que as questões vão pedir pra gente isso, tá? Então espero você aí na próxima aula aí para poder dar prosseguimento ao conteúdo.